O conclave para a escolha, definição do novo Papa começará com as portas fechadas na Capela Sistina, na tarde dessa quarta-feira, 7 de maio, no Vaticano, Itália. Os 133 cardeais eleitores convocados para escolher o Romano Pontífice de número 267 terão em suas mãos uma cédula retangular com essa escrita na metade superior e o local para escrever o nome do eleito na metade inferior e o local para escrever esse nome do eleito na metade inferior e é feita de tal forma que possa ser dobrada em 2. Tudo isso está meticulosamente descrito na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Preparadas e distribuídas as cédulas pelos cerimoniários, pelo menos 2 ou 3 para cada cardeal eleitor. O último cardeal, diácono, sorteia entre todos os cardeais eleitores 3 escrutinadores, 3 encarregados de coletar os votos dos enfermos e 3 revisores. Se nesse sorteio forem sorteados os nomes dos cardeais eleitores, que devido à enfermidade ou outro motivo não puderem desempenhar essas funções, os nomes de outros cardeais serão sorteados em seu lugar. Essa é a fase de pré-escrutínio. Antes que os eleitores comecem a escrever, o secretário do Colégio de Cardeais, o mestre das celebrações litúrgicas pontífices e as cerimoniários devem deixar a Capela Sistina. Depois, o último cardeal, diácono, fecha a porta, abrindo-a e fechando-a quantas vezes forem necessárias, como quando os enfermeiros saem para coletar os votos dos enfermos e retornam à capela. Cada cardeal, em ordem de precedência, depois de ter escrito e dobrado a célula, segurando-a elevada de modo que fique visível, leva ao altar, onde ficam os escrutinadores, e sobre a qual é colocada um recipiente coberto com um prato para recolher as cédulas. Abre aspas, chamo como minha testemunha Cristo Senhor, que me julgará que meu voto é dado àquele que, segundo Deus, considero que deva ser eleito, fecha aspas. Esta é a fórmula que cada cardeal dirá em voz alta. Em seguida, ele coloca a cédula no prato e, com isso, a introduz no recipiente. Ao término, ele se curva diante do altar e retorna ao seu assento. Os cardeais eleitores presentes na Capela Sistina, que não podem ir ao altar por estarem enfermos, têm a ajuda do último dos escrutinadores, que se aproxima deles. Depois de pronunciar o juramento, eles entregam a célula dobrada ao escrutinador, que o leva bem visivelmente ao altar e, sem pronunciar o juramento, a coloca no prato e, com isso, introduz no recipiente.
houver cardeais eleitores enfermos em seus quartos, os 3 infirmary vão até lá com um número apropriado de cédulas em uma pequena bandeja e uma caixa entregue pelos escrutinadores e aberta publicamente por eles, para que os outros eleitores possam ver que está vazia e depois fechada com uma chave colocada no altar. Esta caixa tem uma abertura na parte superior, pela qual uma cédula dobrada pode ser inserida. Os enfermos votam da mesma forma que os outros cardeais. E em seguida, os infirmary levam a caixa de volta à Capela Sistina, que é aberta pelos escrutinadores, depois que os cardeais presentes depositam seu voto. Os escrutinadores contam as cédulas na caixa e, depois de verificar seu número correspondente aos dos enfermos, colocam-nas uma a uma no prato. E, com isso, introduzem todas juntas no recipiente. Após todos os eleitores terem colocado suas cédulas na urna, o primeiro escrutinador sacode a urna várias vezes para embalar as cédulas. Imediatamente depois, o último escrutinador procede à contagem das cédulas, retirando-as visivelmente uma a uma da urna e colocando-as em outro recipiente vazio. Se o número de cédulas não corresponder ao número de eleitores, todas elas serão queimadas e uma segunda votação deverá ser realizada imediatamente. Se, ao invés corresponder ao número de eleitores, segue-se a contagem. Os 3 escrutinadores sentam-se em uma mesa em frente ao altar. O primeiro pega uma cédula, abre-a, observa o nome do eleito e a passa para o segundo, que, depois de verificar o nome do eleito, a passa para o terceiro, que a lê em voz alta, para que todos os eleitores presentes possam marcar o voto em uma folha reservada para isso e anota o nome lido. Se durante a apuração os escrutinadores encontrarem 2 cédulas dobradas de modo que pareçam ter sido preenchidas por um único eleitor, se elas tiverem o mesmo nome, serão contadas como um único voto. Se, ao invés, tiverem 2 nomes diferentes, nenhum dos votos será válido, mas em nenhum dos casos a votação será anulada. Quando a contagem das cédulas termina, os escrutinadores somam os votos obtidos pelos vários nomes e os anotam em uma folha de papel separada. O último dos escrutinadores, na medida em que lê as cédulas, perfura-as com uma agulha no ponto em que a palavra éligo será localizada e as insere em uma linha para que possam ser preservadas com mais segurança. Quando a leitura dos nomes é concluída, as pontas da linha são amarradas com um nó e as cédulas são colocadas em um recipiente ou em um dos lados da mesa. A este ponto, os votos são contados e, depois de conferidos, as cédulas são queimadas em um fogão de ferro fundido usado pela primeira vez durante o conclave de 1939. Um segundo fogão
de 2005, conectado, é usado para os produtos químicos, que devem dar a cor preta no caso de não eleição e branca no caso de eleição. São necessários 2/3, pelo menos, dos votos para eleger o Romano Pontífice. No caso específico do conclave, nesta quarta-feira, dia 7 de maio, serão necessários 89 votos para eleger o Papa, sendo que o número de cardeais eleitores é 133. Independente se o Papa ser eleito ou não, os revisores devem verificar as cédulas e as anotações feitas pelos escrutinadores para garantir que eles tenham cumprido sua tarefa com exatidão e fidelidade. Imediatamente após a revisão, antes que os cardeais eleitores deixem a Capela Sistina, todas as cédulas são queimadas pelos escrutinadores, com a ajuda do secretário do colégio e dos semoniários, chamados neste meio tempo pelo último cardeal diácono. Se, ao invés, uma segunda votação for realizada, imediatamente as cédulas da primeira votação serão queimadas somente no final, juntamente com as da segunda votação. As votações são feitas todos os dias, 2 vezes pela manhã e 2 vezes à tarde. E se os cardeais eleitores tiverem dificuldade em chegar a um acordo sobre a pessoa a ser eleita após 3 dias sem resultado, as votações são suspensas por no máximo 1 dia para uma pausa de oração, discussão livre entre os eleitores e uma breve exortação espiritual, feita pelo primeiro cardeal da ordem dos diáconos. A votação é então retomada. Depois de 7 escrutínios, se a eleição não tiver ocorrido, há uma outra pausa para oração, conversação e exortação, feita pelo cardeal primeiro da ordem dos presbíteros. Em seguida, uma outra série de 7 escrutínios é eventualmente realizada, se a eleição não tiver ocorrido. Há uma outra pausa para oração, conversação e exortação, realizada pelo cardeal primeiro da ordem dos bispos. Em seguida, a votação é retomada, com no máximo de 7 escrutínios. Se não houver eleição, um dia é reservado para oração, reflexão e diálogo, e nas votações subsequentes, a escolha deve ser feita entre os 2 nomes que receberam o maior número de votos no escrutínio anterior. Nesses escrutínios também é necessária uma maioria qualificada de pelo menos 2/3 dos cardeais presentes e votantes. Mas nessas votações, os 2 cardeais para os quais se pede o voto não podem votar.